E aí, professor Jalbert falando aqui com mais um Pense Diferente. E hoje o Pense Diferente é com Regele, que eu conheci quando ela estava fazendo o mestrado dela. E Regele, né, ela é engenheira eletricista. E acho que foi em 2018, né, Regele, que a gente foi lá para o ISH. E foi em 2018? 2017. E Regele ganhou uma premiação internacional nos maiores congressos de engenharia de alta tensão do mundo, né? Então, Regele, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente hoje, compartilhando o seu tempo e seu conhecimento, beleza? Beleza. Obrigada aí pela oportunidade aí de compartilhar aí o que eu puder, né, com vocês. Beleza. Regele, eu queria que você começasse dizendo quem é você, quem é Regele, quem você acha que é Regele. Diga aí para a turma. Então, difícil, né, responder essa pergunta, mas eu sou engenheira eletricista, formada pela UFCG. Trabalhei um tempo depois da minha graduação na construção, mas vi que não era a minha área. Então, daí mudei completamente de rumo, fui fazer meu mestrado para tentar pensar quem era eu, quem eu queria ser profissionalmente, né? Eu estou me descrevendo mais profissionalmente aí para vocês entenderem aí minha estrada. Então, foi lá no mestrado que eu me encontrei. Muita ajuda do Jalbert, que batia em mim e dizia, escreve assim, é desse jeito que faz, mas a gente aprendeu. Então, foi isso. Eu fui fazer meu mestrado na UFCG, no tempo o Jalbert estava terminando o doutorado. E daí eu me encontrei nessa área acadêmica de pesquisa. Então, hoje eu sou estudante de doutorado aqui no Canadá. E é isso, quero continuar aí nessa área, fazendo pesquisa e futuramente talvez também ensinando. Massa. E é interessante, né? Porque você está fazendo o seu doutorado no Canadá e é justamente sobre essa questão, né? De você estudar fora, que é a temática desse Pense Diferente de hoje. Que eu queria, né? Que você dissesse mais ou menos o passo a passo que você trilhou, né, na sua carreira, porque na sua graduação você fez o intercâmbio, né? E agora, quando terminou o mestrado, você teve a oportunidade de estar fazendo doutorado aí no Canadá. Então vamos começar pelo intercâmbio, né? Diga aí como é que foi esse intercâmbio, qual foi o passo a passo que você trilhou, para onde foi que você foi, se você gostou da universidade. Eu sei que foram muitas perguntas, mas faça aí o passo a passo aí para a turma entender. Vou tentar aqui não esquecer nenhuma. Mas então, quando eu estava na graduação ainda, pertinho já do fim da minha graduação, eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos. Naquela época, estava começando o programa Ciências Sem Fronteiras, foi bem a primeira turma mesmo de Ciências Sem Fronteiras que foi. E assim, foi muito desafio para a gente, porque a gente não tinha nenhuma noção do que era o programa, do que a gente ia fazer nos Estados Unidos. Assim, a gente ia fazer um intercâmbio numa universidade que ia, teoricamente, ter aula de engenharia elétrica, né? Que teria que ser um intercâmbio acadêmico. Então, assim, a gente foi descobrindo tudo muito no caminho, no meio do caminho. A gente teve uma palestra na UFCG, que eu me lembro, divulgando o programa, e aí a gente, quando eu falo a gente, porque tinha eu e outros colegas do meu ano de graduação, que a gente foi atrás das informações. Assim, o primeiro passo é isso. Se você quer realmente fazer um intercâmbio ou fazer um mestrado, um doutorado fora, é ir atrás das informações, porque dificilmente isso chega assim para você todo dia ou quando você quer ir fazer. Realmente você tem que ir atrás dessas informações. E aí a gente foi procurar o que é que precisa. Nessa época que a gente estava se inscrevendo, precisava de proficiência em inglês. Então, precisava de um certo nível de inglês já para você poder ir. Depois eu sei que o programa abriu outras vagas, assim, com perspectiva de ir para fazer inglês e depois ficar fazendo intercâmbio acadêmico. Mas na primeira turma que eu fui, a gente já tinha necessidade de um inglês. E meu inglês era assim, era no limite, né? Eu fiz 2 vezes a prova de proficiência para conseguir a nota mínima. E foi aquela sensação, né? Nossa, eu consegui a nota mínima para ir. Como é que vai ser meu inglês quando eu chegar lá, né? E assim, foi. A gente vai andando. Como eu falei, vai procurando informação, o que é que precisa. Aplica para a universidade.
Então, depois procura uma universidade onde você quer estudar. No caso, o Programa do Brasil, ele fornecia a bolsa, e aí eu tinha que ter uma carta de aceitação da universidade para poder solicitar essa bolsa. Porque a carta de aceitação da universidade me daria a bolsa para poder ir estudar lá. Então, foi assim, entrei em contato com a universidade, perguntei se eles tinham espaço, vaga para receber estudante internacional. E uma coisa interessante que eu percebi é que as universidades nos Estados Unidos e aqui no Canadá também têm muita disponibilidade e querem muito receber estudante internacional, porque é um estudante mais caro. A gente paga mais caro para estudar lá. Então, assim, elas sempre são muito abertas a receber esse tipo de estudante. Então, assim, tendo a bolsa do CNPq, no meu caso, do Ciências Sem Fronteiras do Brasil, com a carta de aceitação da universidade, estava aí meio caminho andado, né? Aí o resto foi visto, preparar papelada para tirar visto e embarcar. Isso aí foi tudo, assim, 2 meses que se passaram super rápido. Mas, assim, essa primeira parte é muito estressante, porque é muita coisa que a gente tem que juntar, mas a parte difícil mesmo é chegar lá. Porque, como eu falei, né, eu tinha nota mínima de inglês. Então, você chega lá e as pessoas começam a falar com você e você tem que desenvolver. Não dá para ficar assim, ai meu Deus, como é que eu faço agora? Vou pegar o tradutor, vou traduzir isso. Realmente, isso daí foi o maior desafio que eu tive pessoalmente quando eu fiz meu intercâmbio. E aí, assim, outras vantagens que a gente tem é ter a oportunidade de fazer disciplinas que a gente não tem acesso no Brasil. E várias outras coisas que a gente tem, a diversidade cultural que tem nessas universidades também é muito grande, como eu falei, elas são muito abertas para receber estudantes internacionais, então você tem contato com estudantes de todos os lugares do mundo. Então a diversidade é muito grande, isso engrandece muito a gente como pessoa, até para abrir nossa mente, assim, do que é o mundo lá fora, né? Porque a minha experiência na UFCG, a gente tinha quase 0 estudante internacional no nosso convívio. Então, para mim, foi uma das grandes vantagens também de fazer o intercâmbio, além de aprimorar meu inglês. Depois de 1 mês que eu estava lá, eu acho que assim, meu inglês já estava no nível assim, que eu conseguia conversar fluente com as pessoas tranquilamente. Você já tinha um inglês razoável também, né? Sim, quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha um nível de inglês, diria, intermediário. Mas depois de lá, eu acho que passou um avançado até um fluente. Hoje em dia, meu inglês, eu diria que é até fluente. Era o que eu ia perguntar. Hoje eu não vou nem perguntar, né? Porque... E o teu principal aprendizado no tempo que tu ficou lá, tu considera como sendo qual? Assim, além do inglês, que eu melhorei muito, foi um aprendizado muito bom, mas eu acho que esse aprendizado da gente ter contato com outras culturas, com outras pessoas, eu acho que esse é o maior, sim, o maior, como que eu diria isso? Aquilo que cresceu mais em mim, assim, foi o maior aprendizado. Sim. Até também aprender a se virar um pouco, porque no Brasil a gente tem muito, assim, a gente já sabe, né, como as coisas funcionam. Quando a gente chega num país que não é o nosso, a gente tem que descobrir muita coisa. Então, isso aí de sair da sua zona ali para buscar novas informações, buscar como é que eu faço isso, onde é que eu vou, assim, ajuda muito você a despertar esse... Acho que é um estalo que dá em você, que você começa a buscar novas coisas, isso passa a ser sua nova zona de conforto, sabe? Essa busca por novos aprendizados, assim, locais mesmo, que no Brasil a gente não tem acesso porque a gente já tá naquele ambiente, né? Então já é um ambiente de conforto. Quando você sai daquilo ali, é tudo muito novo. Então você começa a ficar assim, ai, quero descobrir isso. E acaba sendo muito bom. Acho que são os maiores aprendizados. A língua estrangeira, vou nem dizer inglês, porque às vezes a gente faz intercâmbio para outras universidades, mas
a língua estrangeira, o convívio com outras culturas, a diversidade é enorme que eu acumulei. E essa coisa de estar sempre buscando coisa nova, de aprender como é que as pessoas fazem as coisas, essa troca de cultura. Acho que são as maiores cargas que eu trouxe assim desse intercâmbio. Qual foi o preço que você pagou? Assim, o que foi? Na verdade, eu vi que você ganhou muitas coisas indo, né? Mas o que foi que você perdeu também, né? Assim, eu imagino que você teve que pagar um preço também, né? Porque você ficou um ano, não foi? Lá nos Estados Unidos? Então, isso do ponto de vista do curso que você estava fazendo aqui no Brasil, você perdeu alguma coisa? O que foi que, assim, não só em termos do curso, mas qual foi o preço que você teve que pagar para ir para esse intercâmbio? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas eu acho que assim, um preço que a gente paga, que para mim foi um dos maiores, é o fato de você estar longe da família. Isso daí é uma coisa que você tem que pesar realmente na balança antes de você sair do seu país, né? Assim, é muito bom conhecer gente nova, conhecer essa cultura nova, mas a família pesa bastante. Eu acho que, principalmente na nossa cultura do Brasil, a família é muito presente. Hoje que eu vivo no Canadá, eu vejo que aqui as pessoas têm muito mais facilidade de sair de casa, de ir para longe, de morar longe. No Brasil, a gente ainda tem muito essa cultura muito próxima da família. Então, eu acho que isso daí, no lado pessoal, foi um dos maiores preços que eu paguei. E no lado acadêmico, na universidade, atrasou um pouco minha graduação, né? Porque, assim, não é a mesma quantidade de disciplinas que eu consigo fazer fora, em outra língua. Não é ao mesmo tempo que a gente vai ter. Um ano na UFCG eu conseguiria fazer, sei lá, 30 créditos por semestre. 30 não, é um exagero, mas no mínimo 20, 24 créditos a gente fazia por semestre na UFCG. No intercâmbio eu fiz 12 por semestre. Então, assim, é metade. É quase como se eu peguei um semestre e fiz em um ano. Foi muito bom, porque eu aprendi muita coisa. Se eu não tinha essa sobrecarga que a gente tinha na UFCG de cursos e tudo mais, porque também eu queria aproveitar, mas, assim, atrasa, assim, a gente tinha uma programação quando a gente entra na UFCG de terminar em, sei lá, 5 anos, eu acho que essa é a programação normal quando a gente faz todas as disciplinas, mas eu acabei terminando em 6, porque atrasou um ano, e aí quando eu voltei teve greve e tudo mais. E para o intercâmbio, assim, você se recorda o porquê você resolveu ir, o porquê você resolveu participar? Rapaz, era uma coisa que eu tinha muito na minha mente, desde que eu comecei a estudar inglês, era poder viajar. Só que eu não tinha condições de pagar uma viagem para mim para fazer um intercâmbio, sei lá, de 1 mês, 2 meses fora para estudar o inglês. Que era a língua que eu gostava muito de estudar quando eu estava na escola ainda, no ensino médio. Aí eu comecei a estudar inglês numa escola de inglês, né? Porque meus pais acharam que era importante eu saber inglês. De fato, hoje em dia a gente sabe que ter uma segunda língua é bastante importante, mas naquela época eu não me dava conta disso, porque eu era ainda um adolescente. Então eu comecei a fazer inglês e eu ficava vendo as pessoas da minha turma de inglês viajarem para fora e voltarem contando as experiências dela, de como tinha sido de conhecer os lugares e falar inglês com as pessoas. E eu ficava, meu Deus, será que um dia eu vou ter essa oportunidade de fazer uma viagem assim para conhecer as coisas? E só que eu não tinha condições financeiras de fazer isso. Então, quando a gente viu aquela palestra na UFCG falando que assim, o governo tá fazendo um programa de intercâmbio para os Estados Unidos. A primeira turma eu acho que foi só para os Estados Unidos. Então, assim, aquilo ali começou a surgir aquela luzinha dentro de mim. Talvez essa viagem para o exterior seja possível. E aí você já vem estudando inglês faz tanto tempo, vamos ver se você está com nível para ir para lá. E aí, eu acho que foi muito isso. Era meio que uma coisa que eu tinha internamente em mim mesmo, de um dia conhecer fora, de saber como é lá fora. Era uma curiosidade mesmo que eu tinha. Legal. E
agora passando um pouquinho para o outro desafio, né? Assim, foi mais fácil decidir fazer o doutorado fora? Assim, mais Ou a fácil. pancada foi a mesma? Mais fácil não foi, porque o doutorado são 3 anos, né? Então, como eu falei, a primeira experiência que eu tive no intercâmbio foi 1 ano, e já foi bem pesado de ficar longe da minha família nesse ano. Eu tive alguns problemas pessoais na minha família, e aí o fato de eu estar longe me fez ficar assim, meu Deus, como é que eu tô tão longe assim? Se acontece alguma coisa, como é que eu volto? Como é que eu fico? Porque é uma coisa que você tem que levar em conta que as coisas acontecem, se você tá lá ou não. Então, a vida das pessoas continua, né? E aí eu fiquei pensando assim, 3 anos, será que eu vou dar conta? Mas uma outra coisa que eu pensava muito também era de ter essa experiência de morar mais tempo fora, porque eu gostei muito de fazer o intercâmbio, só que era uma coisa que eu fui com um grupo de brasileiros também, e aí a gente tava num grupo ali no sentido que eu tava saindo do meu país, mas eu não tava saindo tanto assim. Eu queria ter essa experiência de vir sozinha também, para saber se eu pensava muito em morar fora, mas será que eu quero mesmo morar fora ou será que eu não quero? Como é que eu vou pesar isso de fato na minha carreira, né? Na minha vida. Então eu queria ter essa. Fiquei pensando em fazer o doutorado justamente para isso. Vão ser 3 anos, eu vou sozinha, não vou ter mais aquele grupo de amigos de apoio. Então vamos ver como é que vai ser. Mas foi bem isso, assim, no começo. E aí o desafio, além de serem 3 anos, é que meio que, assim, eu vou fazer todo o meu doutorado na universidade, né? Não tenho mais o apoio da UFCG, que de certa forma a gente sempre tem um contato com você, com o professor Edson, com o Felipe, mas assim, não tem mais esse apoio, né? No mestrado você viu, a gente sentava junto, discutia, fazia revisão dos meus textos, e aí eu vim pra cá, eu não tinha amigo, assim, eu não conhecia ninguém. Então isso também foi um dos grandes desafios de vir aqui sozinha. E outra coisa é o francês, né? Porque eu tô no Quebec e aqui a língua oficial é francês. Apesar de que eu vim para fazer meu doutorado em inglês. Só que uma coisa é você ver. Assim que eu cheguei aqui, eu percebi isso. Quando eu cheguei no Quebec, eu cheguei em Montreal. Montreal é uma cidade bilíngue completamente. Até as pessoas na rua, para te pedir dinheiro, elas te pedem inglês e francês. Inglês e francês. Inglês e francês. E teu nível de francês, como era? Quase zero. Eu fiz francês antes de vir, mas assim, foi isso. Quando eu cheguei em Montreal, eu me virava bem, assim, no inglês. Mas quando você passa de Quebec, eu tô a 2 horas da cidade de Quebec. Então é bem no norte. Qual é a cidade que você tá? Saguenay. E aqui quase ninguém fala inglês. Então, assim, cheguei em Montreal, todo mundo bilíngue, estava ótimo. Passei por cidade de Quebec, o pessoal já não fala tanto inglês, tudo é francês. E aí cheguei aqui, ninguém fala inglês praticamente. A não ser na universidade, porque, como falei, meu doutorado é em inglês. Eu conheci meu orientador, ele sabia que eu não falava nada de francês, e ele aceitou ainda assim fazer meu doutorado em inglês. Então, assim, eu escrevo em inglês, os artigos às vezes publico em inglês, minha tese vai ser em inglês, minhas apresentações são em inglês, mas saiu da universidade ninguém mais fala inglês. Então, assim, eu tive que ir aprendendo tranquilamente a falar francês. Foi bem mais difícil do que aprender inglês quando eu fui para os Estados Unidos, sabe? Porque primeiro já tinha uma base, a base que eu tinha do francês quando eu cheguei aqui era quase nada, eu fiz um ano mais ou menos de francês no Brasil antes de vir, mas assim, você chega aqui, o pessoal não fala esse francês que a gente aprende no Brasil. O francês daqui é bem, bem diferente. O sotaque deles é muito carregado, principalmente aqui na região onde eu tô. Então eu praticamente não consegui entender nada. E assim, não foi do dia pra noite que eu comecei a conversar com as pessoas em francês aqui. Eu levei, eu acho que quase 1 ano
para começar de fato a falar assim, sem parar, sem perguntar o que era essa palavra, ou assim, começar a ter conversa fluente mesmo em francês. Acho que agora já tô bem, já tô quase, acho que quase não, mas eu diria que uns 80% do meu nível de inglês. Legal, legal. E no que diz respeito ao passo a passo, dessa vez, para fazer o doutorado fora, como é que foi esse processo? Dessa vez que eu vim para cá, para o Canadá, foi um pouco diferente, porque o financiamento do meu doutorado é aqui do Canadá. Então, com o meu supervisor do mestrado, né, professor Edson, a gente é um amigo do professor Edson, meu supervisor aqui. Então, a gente contatou ele para ver quais eram as oportunidades que ele poderia ter aqui. E aí foi isso, assim, foi enviar currículo, mostrar o que eu estava fazendo no Brasil, se isso que eu estava fazendo, esse tipo de pesquisa que eu fazia, se encaixava com o laboratório dele, ou onde ele podia, assim, ter vaga para mim aqui no laboratório, né? Então, assim, foi um pouco diferente, principalmente por causa do financiamento, porque o financiamento sendo daqui, eles têm bem mais exigências do que do Brasil. Então, assim, no nível do currículo, né? Então, foi isso. A gente contatou o professor daqui e aí mandou currículo, mandou os artigos que eu tinha publicado. A gente até conheceu ele em Buenos Aires, no ISH, o meu orientador daqui. E aí, meio que teve uma entrevista ali para ver como era, tudo mais. E foi assim, para aplicar para cá foi mais o contato inicial, e aí depois tudo essa parte mais burocrática, né, de será que meu perfil combina com o perfil do laboratório, será que eles têm vaga aqui para alguém do meu perfil, e aí acabou que o trabalho que eu desenvolvia no Brasil colou super bem com um projeto de pesquisa que eles estavam começando com uma das empresas aqui de eletricidade, que é a Hidro-Quebec. Então, assim, colou super bem o fato de eu fazer o meu trabalho de mestrado com simulações de deformação mecânica. É exatamente isso que eles estavam abrindo um projeto aqui. Então, assim, foi um pouco de timing, né, que a gente teve de aplicar para esse projeto que estava abrindo e de ser uma coisa que eu já tinha background nesse assunto. Então, assim, foi um pouco diferente no sentido da pesquisa que eu digo, de onde eu posso trabalhar, porque a gente já tinha esse contato aqui, mas assim, foi muito mais exigência assim de conhecimento mesmo para vir para cá. E foi isso. Depois desse passo a passo, sim, depois de ter aqui a vaga, né, porque eu precisava de um financiamento para poder vir, e aí aplicar para a universidade, saber se meu histórico do Brasil era compatível com o histórico que eles exigiam aqui para entrar no doutorado. E é isso, assim, mas essa parte de saber se você se encaixa aqui no perfil que eles querem, né? E aí depois disso é a parte de visto normal que a gente tem quando sai do Brasil e vir para cá. E aí começa a parte difícil. A parte interessante que eu achei é que nas duas vezes que você falou, né, da sua ida tanto para os Estados Unidos agora quanto para o Canadá, foi que você teve que entrar em contato com a turma, né? Então, para quem quer fazer isso, é interessante ter esse tipo de protagonismo, né? Sim, é o que eu falei, assim, as coisas não chegam para você, você tem que ir atrás, tem que correr atrás e, assim, entrar em contato de fato com as pessoas. E como eu falei, as universidades aqui, elas procuram muito estudante internacional. A UCAC, que é onde eu estudo, no programa de doutorado que eu estou participando, eu chego a arriscar que mais de 90% é internacional. Mais de 90%, assim, no programa de doutorado. Então, assim, tem muita oportunidade. A gente vê que tem oportunidade, só que
isso daí não vai chegar na sua caixa de correio, na sua caixa de e-mail, do dia para a noite. Você tem que estar procurando onde é que estão essas vagas, onde é que seu perfil se encaixa melhor. E aí, até escrever para os professores, eu diria que mesmo se você não conhece, se você acha que o professor tem um trabalho interessante e você tem vontade de trabalhar com aquele professor, escreva para ele, escreva um e-mail, se apresente, mande seu currículo, mande artigos que você já publicou. Isso aí é um primeiro passo muito importante, assim, porque tem oportunidade para fazer doutorado, só que não é assim, não chega para você, você tem que procurar. Se você fosse dizer o principal aprendizado agora que você teve aí no doutorado no Canadá, qual seria esse aprendizado? Principal aprendizado. Eu acho que o trabalho em equipe, assim, o trabalho em equipe que a gente faz aqui, no sentido de que eu não trabalho só com a equipe da universidade, eu trabalho também com a equipe da indústria. Eu acho que esse misturado um pouco de indústria e universidade é muito, muito engrandecedor, porque no Brasil, o meu trabalho de mestrado era muito focado para a academia. Aqui, minha bolsa é financiada pela Companhia de Eletricidade. Então, eu tenho que dar uma resposta para eles e eles me dão demandas assim que estão muito ligadas ao que eles estão precisando no momento. Então, a gente está precisando desse monitoramento para transformador. Então, eles vão enviar isso daí para a universidade e aí a gente tem que, assim, ter esse contato direto e aí enviar a resposta, e eles enviam a demanda e a gente envia a resposta. Eu acho que isso é um dos grandes aprendizados que eu tive aqui. Eu acho que o Brasil, a gente tem muito projeto de P&D, mas ainda não é tão integrado com a indústria quanto eu tenho aqui. Meu doutorado, eu tenho 3 orientadores. Um principal e 2 outros que são um pouco 20%, 20, 20 e 60%. Então, um dos 20% da orientação do meu doutorado é feito por uma pessoa que está na indústria. Então, é ele que está sempre vendo como é que estão meus resultados, como é que isso vai se aplicar lá. Eu consigo também informação direta deles, sim, eles têm milhares de transformadores que estão instalados em toda parte do Quebec, então eu consigo informação desses transformadores. Então, assim, é uma coisa que eu sinto que engrandece muito minha pesquisa, esse contato com a indústria que a gente tem aqui. Legal. Rangeli, para a gente encerrar essa entrevista de hoje, queria que você deixasse uma dica para o estudante que está querendo estudar fora, está querendo fazer um intercâmbio, para que ele aumente suas chances, enfim. Qual seria a dica que você deixaria para esse estudante que tem essa vontade? Olha, eu acho que, como eu já falei, se você está querendo, procura, porque tem vaga, assim, tem oportunidade por aí. E com bolsa. Com bolsa, sim, com bolsa. Enquanto você não consegue isso daí, começa a ver formas de como você pode engrandecer seu currículo para poder se tornar mais atraente ainda para o pessoal lá de fora. Por exemplo, escrever artigos em inglês é uma ótima coisa, porque isso daí você já consegue atingir muita gente. Então, quando você vê publicações em conferências ou em revistas em inglês, é muito bom de tentar atingir esses lugares, porque quando você publica em inglês, você tem um alcance praticamente mundial. Então, mesmo que você queira ir para uma universidade em Portugal, se você publica em inglês, você consegue atingir essa universidade em Portugal, ou os professores. Então, você fazer isso daí, né? Você corre atrás das oportunidades, mas enquanto você não tem a oportunidade que você quer, tenta ver o que é que você pode desenvolver pessoalmente no seu currículo para se tornar mais atraente, de fato, para essa vaga que você está querendo concorrer. Beleza. Ei, Rangeli, brigadão aí pelo tempo, pela disponibilidade, pelos ensinamentos aí, beleza? Eu fico muito feliz de estar falando com você, ter conhecido você lá quando você começou o mestrado e ver toda a sua evolução. É muito bom ver isso, né? Então, desde já eu desejo muito boa sorte para você, muita saúde, muita paz, mais determinação, ainda mais determinação do que você já tem para
estar continuando aí na sua jornada, tá? Muitíssimo obrigado pela entrevista e pelos ensinamentos. Valeu, obrigada a você. Aí abriu espaço para eu falar aqui, mesmo estando bem nervosa. Não gosto de falar, mas enfim. Mas acho que também eu aprendi muito disso com você. A gente aprendeu muito, praticava muito minhas apresentações. E foi desse jeito assim que eu comecei. Hoje em Legal. dia, eu diria que assim, boa parte do pontapé inicial quem me deu foi você. Você, Felipe, Edson. Legal, coisa boa. É muito bom saber também que a gente cresceu juntos, né? Nós aprendemos muita coisa juntos e eu tenho muita gratidão por ter trabalhado junto com você e aprendi muito também, né, na nossa jornada, né? Então, agradeço também a você por isso, pela paciência também, muitas vezes, né, que a gente teve, tinha uns momentos lá de agonia lá, mas graças a Deus a gente conseguiu ultrapassar tudo, né? Sim. Então, para você que está aí do outro lado, assistindo esse vídeo, se você gostou desse vídeo, peço que você curta, que você comente, que você compartilhe esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita que vai se beneficiar com ele, com as pessoas que querem, que sentem vontade de estudar fora. Então, esse conteúdo foi feito para essa pessoa. Mas se você tem essa vontade, assiste de novo esse vídeo N vezes até inserir, introduzir em você todos os passos que Regele citou aí pra gente, né, que ela fez fez um intercâmbio para os Estados Unidos e agora o doutorado no Canadá. Ela passou o passo a passo nesse vídeo, super didático, né, e ela foi super gentil também, tá compartilhando o tempo dela com a gente. Então, não se esquece também, né, de se inscrever no canal, ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. E no mais, eu desejo bons estudos para você. Fique bem, espero que a gente se veja em breve. Valeu, tchau, tchau.